Lucas é muito hábil escritor e nesse texto existem, como assim também nos outros, algumas particularidades que fazem parte somente dos relatos e da habilidade que Lucas tinha na sua descrição e no seu modelo narrativo de argumentar. Lucas era um escritor tão hábil que alguns estudiosos chegam a defender que ele é o escritor de Hebreus, devido ao conhecimento profundo da lei judaica e também das suas aplicações para o Novo Testamento e a Nova Aliança. Com relação a isso, a gente precisa ainda considerar que Lucas era médico e a sua linguagem em algum momento se torna mais específica justamente para dar a entender aquilo que era necessário ao seu público. Esse evangelho também é escrito como o evangelho aos gentios. Então, Lucas ele faz uso de explicações mais detalhadas do que os outros evangelistas em algum momento, justamente para que ele consiga transpor as barreiras culturais, históricas e até mesmo religiosas que havia na época. Esse texto compõe tudo isso, irmãos, mas ele se torna ainda mais importante em razão dele descrever a ressurreição. Então, observando já, desde o verso 1, nós vamos considerar todos os versículos. E diz assim o verso 1, mantenha a sua Bíblia aberta, me acompanhe com atenção, para que a gente possa seguir na sequência que está definida. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Bom, o fim do texto já diz quem eram elas, e os outros evangelhos dizem ainda mais outros homens, mas se tratavam das mulheres, até porque esse momento faz conexão com o texto anterior, quando diz que elas estavam também na ocasião da crucificação, que se deu na sexta-feira, começando pela manhã e terminou à tarde, quando Jesus expirou. As mulheres estavam acompanhando Jesus. Aliás, é digno de honroso destaque. Essas mulheres eram corajosas, elas eram destemidas, elas apoiavam o ministério de Jesus pelo menos em 3 perspectivas: logística, espiritual e financeira. Elas estavam lá desde o início. Isso é muito bom que seja destacado, porque geralmente o comum e o normal em todas as igrejas é que as mulheres sejam assim. E aqui não é diferente. As irmãs têm se dedicado bastante, Juliano reconhece isso, é notório para qualquer um. E essa característica do serviço, da entrega, da abnegação e da renúncia faz parte das características que as mulheres são dotadas, até mesmo de forma evidente, muito mais do que os homens. Essas mulheres, então, diferente dos próprios discípulos e do grupo maior que acompanhava Jesus, demonstrava essa sempre presença, essa constante entrega e esse apoio incondicional. Elas estavam lá. Porém, o texto diz que elas tinham levado aromas. E os aromas, irmãos, eles têm um paralelo com a nossa cultura, que é semelhante ao de levar flores. Quando a gente vai o enterro de alguém, ou mesmo quando a gente vai culturalmente no dia 2 de novembro, dia de finados, as pessoas, até mesmo evangélicos, não tem qualquer problema com relação a isso, ainda que outros religiosos façam, levam flores e até, quem sabe, outras especiarias. A questão lá é somente reconhecer a memória, é honrar aquela pessoa, é dizer o quanto ela foi importante, é homenageá-la, é trazer a sua memória, a sua lembrança à tona em razão daquele dia simbólico. E não tem problema nenhum com relação a isso, mas elas falharam fragorosamente em fazer isso com Jesus. Porque, na verdade, tanto os aromas quanto as especiarias que elas prepararam era somente para ungir o corpo de Jesus, porque na cabeça delas, Jesus estava morto. Ainda que tamanha coragem para enfrentar o que os outros relatos contam, a pedra, que era gigantesca e pesava cerca de 2 toneladas, e os guardas que estavam lá guardando em todo o tempo, elas estavam lá somente para ungir o corpo de Jesus em memória. Para elas, Jesus não ia ressuscitar. Ele só estava morto. Então foi isso que fizeram. Apesar da coragem, um erro, uma condição errônea, flagrante. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Bom, como já havia dito, a pedra de 2 toneladas, gigantesca, não poderia ser removida, senão por pelo menos, em causa natural, 20 homens. Porém, ninguém ia se atrever, senão essas mulheres. Até porque os discípulos não estavam lá em razão do seu medo, em razão da sua covardia.
em razão deles terem completamente abandonado ao Senhor, já desde o momento da crucificação, já desde a subida para Galileia, em alguns casos, exceto João, que estava aos pés da cruz. Todos os outros medrosos, todos os outros covardes, todos os outros fujões. Mas a pergunta é, irmãos, será que nós faríamos diferente? Será que nós sim seríamos corajosos? Será que nós sim seríamos firmes em nossa postura e acompanhar o Mestre em toda a sua humilhação, sofrimento e dor? Será que enfrentaríamos o governo? Será que enfrentaríamos a força religiosa? Será que sim nós seríamos resilientes? Bom, esses homens não estavam lá, as mulheres sim estavam, encontraram a pedra removida por uma ação sobrenatural, e a pedra estava removida justamente para que se pudesse comprovar esse ato glorioso. Jesus já tinha saído. Jesus já não lá mais estava. Ele já tinha ressuscitado e já preparava os seus primeiros aparecimentos a fim de testemunhar a obra aceita, perfeita e completa que o Pai tinha recebido. Irmãos, isso é muito interessante. Mas elas entraram. A pedra estava removida. O Evangelho de Marcos relata que elas aproveitaram a oportunidade e ficaram atônitas. E aqui Lucas diz: mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. O mais interessante de Lucas é que pela primeira vez, na decorrência desses acontecimentos, ele vai usar o título de Senhor para Jesus. Em outros momentos ele está falando de Jesus somente como Jesus, chamando-o pelo seu nome. Mas aqui ele usa Senhor desde já, para destacar que Jesus estava exaltado. Jesus já não era mais um ser humano com experiências até a sua morte comum. Jesus já estava ressurreto. O seu corpo já era glorificado. Jesus já era como nós seremos um dia. Jesus já era um homem perfeito, completamente livre, já que tinha pagado a dívida do pecado, da dor, do sofrimento e da angústia. Jesus já não experimentava mais os desprazeres, os dessabores, as agonias e as dores dessa terra. Jesus estava glorificado. Jesus já era exaltado. Jesus era Senhor. É o que Lucas diz aqui. Bom, irmãos, isso só Lucas fala. Depois do verso 4, vocês podem acompanhar o seguinte ponto. Aconteceu que perplexas. A esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Esse texto aqui fala dois varões, ou homens, com vestes resplandecentes. Mas é certo que nós estamos falando aqui de uma aparição celestial. Dois anjos. Anjos, sempre na Bíblia, irmãos, são servos ministradores. Quando eles não fazem algo muito evidente em razão de uma agenda que é extraordinária, então ali eles estão trazendo uma mensagem que é extraordinária. Todo aparecimento de anjo é para fazer algo glorioso ou trazer uma mensagem impactante que transforma a realidade daquele ambiente, trazendo consequências futuras. Nessa ocasião, foi também assim que aconteceu. Esses anjos apareceram, e quando eles aparecem, irmãos, podem acreditar que a atmosfera angelical ela é diferente. Mais ou menos como os irmãos já experimentaram aqui, certamente, daquele culto tão prazeroso, tão precioso, tão glorioso, que a gente nem queria que acabasse. Haveria ali uma presença diferente. E aqui, irmãos, não sejamos assim espiritualistas. Nem todo culto a gente sente isso. Nem todo culto é assim. Mas tem culto que a gente não gostaria que acabasse. Ou tem ocasiões fora do culto, já que Deus não obedece regras, a gente está encaixotado por agenda alguma, que acontecem coisas assim tão gloriosas, que nos impactam tanto, que a atmosfera daquele lugar é diferente ao ponto da gente perceber. Existe uma presença mais forte aqui. Existe uma presença gloriosa aqui. Existe uma presença transcendente aqui, porque nós estamos sentindo. Irmãos, quando esses anjos apareceram, o texto diz que eles tinham vestes resplandecentes. Isso comunicava pureza e santidade. Mas existe algo também digno de destaque aqui. Eles eram varões, homens, assim, muito bonitos. Porque sempre a aparição do anjo comunica beleza, além de pureza e santidade. Eu tenho certa dificuldade, Juliana, de reconhecer a beleza em outros homens. Isso é cultural, né? Dizem que pode ser até machismo. Mas, enfim, irmãos, para mim, o irmão Geraldo, por exemplo, é um senhor muito bem apessoado. Dizer que ele é bonito já é outra história.
Juliano é um jovem senhor também de boa aparência, mas dizer que ele é um rapaz lindo é outra coisa. Porém, irmãos, podem ficar certos. Se houver qualquer dúvida quanto ao nosso corpo glorificado ou à região celeste, de que nós seremos belos, que nós seremos muito mais belos do que já somos, fiquem certos. Essa dúvida deve ser sanada. O céu é um lugar de beleza. E quando esses homens vêm do céu à terra, eles trazem a atmosfera da onde eles são oriundos, o céu, e trazem para a terra beleza. Eles trazem para a terra pureza. Eles trazem para a terra santidade. E isso é tão evidente, isso é tão forte, isso é tão nítido, que fica resplandecendo em suas vestes. Irmãos, é preciso destacar quando Jesus nos visita de forma diferente. É preciso destacar que existem muitos lugares e ambientes onde existem movimentos estranhos, zombarias, gritarias, existem aparições ou existem tentativas de aparecer de forma diferente. Mas certamente existem também movimentos sérios de quando a presença de Deus se manifesta, as pessoas não conseguem se conter. Existem pessoas que choram muito e choram copiosamente, eu já vi. Existem pessoas que tremem como se estivessem levando choques elétricos por conta da presença do Senhor glorioso naquele lugar. Eu também já testemunhei. Existem aqueles que podem até cair. Os guardas, na ocasião, no relato do outro texto, diz lá que eles caíram. As mulheres ficaram tão atemorizadas que elas baixaram o seu rosto. Os seus rostos, diz o texto, originalmente foram à terra. Tamanha era a presença gloriosa daqueles que lá estavam, a mensagem que traziam e o que eles representavam. Assim foi que aconteceu na experiência com os anjos. Depois, irmãos, podem verificar o verso 5, diz aí: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos alguém vive? Ora, Jesus já estava ressurreto. Jesus já estava vivo novamente e desta vez vivo para nunca mais morrer, tal qual nós seremos um dia. Jesus já estava glorificado. A mensagem tinha que ser crida. E isso aqui é um contrassenso. Buscar entre os mortos aquele que vive. Ora, se a gente for buscar entre os vivos alguém que morre, nós estamos cometendo uma loucura, um devaneio, um desvaio. Não existe isso. Não existe procurar no lugar de vivos quem está morto. Quem está vivo, quem está morto, está morto. Então era para ter certeza. O texto de Isaías também diz, e a própria tradução judaica, que isso era um contrassenso, isso era uma loucura. Isso era um absurdo. Buscar, tanto entre os vivos quem morre, quanto entre os mortos quem está vivo. Ora, Jesus está vivo. Então, no mínimo, elas teriam de ter ido lá para encontrar Jesus vivo. Já até mesmo glorificado, como ele tinha dito, e isso fica claro na sequência dos relatos. Porque, embora exista essa pergunta, o Evangelho não diz que elas responderam, mas diz que os anjos continuaram argumentando em razão de trazer a memória delas à tona. E eles disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltou à vida, ele voltou glorificado, ele voltou cumprindo cabalmente a sua agenda, ele voltou cumprindo a profecia, ele voltou porque a oferta foi aceita, ele voltou justamente porque ele é a primícia dos que dormem. Jesus voltou. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Suas palavras não ficam para trás. Suas palavras não são vazias. Suas palavras não são passíveis de sofrerem a interferência do imprevisto ou do acaso. Se ele falou, vai acontecer exatamente como ele falou. Então, irmãos, precisamos nos lembrar daquilo que Jesus nos disse. Talvez Jesus lhe falou alguma coisa, você esqueceu. Talvez Jesus lhe tocou em alguma situação, você esqueceu. Talvez Jesus lhe deu uma direção, você esqueceu. Se lembre do que aconteceu. Se lembre do que Jesus falou. O que ele falou, o que ele prometeu, o que ele descreveu, o que ele relatou, o que ele ensinou, ele está prestes a cumprir em tempo determinado. Então, essa era a lembrança que estava sendo feita. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu
estando ainda na Galileia. Quando Jesus vai subir para a Galileia, essas mulheres o acompanham. Elas já estão com ele. E ele já subiu para a Galileia sabendo de tudo exatamente que aconteceria. A semana da paixão teria sido dado início e essas mulheres estavam acompanhando. E Jesus já tinha predito a sua morte. É como o anjo está dizendo aqui. Em outras ocasiões também ele falou: eu vou me entregar. A minha vida ninguém vai tomar. Eu vou a entregar espontânea e voluntariamente. E eu também tenho o poder depois de reavê-la. Eu vou pegar de volta. Jesus falou isso também em ocasião de pastoreio, quando ele deixou claro que ele era o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus não é só o bom pastor. Jesus é o sumo pastor. Jesus é o supremo pastor. É em razão disso, desse poder, dessa graça, dessa virtude, que ele se entregou e a sua vida estava garantida de ser recuperada pelo Pai. O plano da economia da Trindade foi devidamente traçado e seria devidamente cumprido, porque nos mínimos detalhes, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Talvez é a gente que possa não ter entendido, como aconteceu nessa ocasião, em razão de uma fé que não estava preparada, uma fé que não foi preveniente. Irmãos, fortaleçamos as nossas fés, fortaleçamos aquilo que Deus nos disse, fortaleçamos aquilo que sabemos, reavivemos, nos lembremos e deixemos vivos em nossa memória aquilo que sabemos que Deus tem para nós. Aí, quando os anjos fazem esse relato, o que acontece? Quando eles dizem o que Jesus falou: lembrai-vos, nos preveniu, estando aí na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então esse relato, mais uma vez, fica vivo na mente delas. Jesus tinha falado. Quando ele subiu para a Galileia, iniciando a semana da paixão, ele tinha falado. Os sofrimentos estavam à sua espera, as dores estavam à sua espera, a humilhação estava à sua espera, os açoites, o flagelo, a crucificação por fim. Mas elas estavam lá com Jesus, destemidas, corajosas, enfrentando aquela realidade, aquele tempo, aquela atmosfera e toda aquela resistência, e toda aquela rebelião, e toda aquela adversidade que o próprio tempo se encarregou de manifestar em razão dessa agenda gloriosa e universal. Quando isso é dito, o verso 8 diz: então se lembraram das suas palavras. Glória a Deus. Coisa boa é quando a gente lembra daquilo que Jesus falou. Elas se lembraram das palavras. Irmãos, precisa ser aqui devidamente colocado em nível de alta consideração o que é a lembrança. A nossa memória é algo muito prodigioso. Nós temos estudiosos especialistas na área de neurologia e neurociência que estudam a memória de maneira mais acurada e conhecem mais ou menos como elas funcionam. Bom, eu sou curioso dessa área já tem algum tempo, não conheço muito, mas é preciso dizer, a nossa memória está relacionada a estímulos elétricos, está relacionada às nossas emoções, sinapses neurais, reações químicas. Tem algumas coisas que estão guardadas em nossa mente que a gente não sabe por quê. Parecem até insignificantes e podem de fato ser, mas elas estão lá, a gente não controla completamente. Tem acontecimentos que são tão marcantes, foram tão emocionantes, eles carregam um peso tão forte, que eles estão lá. A gente não sabe, em nossa memória, exatamente por que a gente lembra com tantos detalhes. Ou talvez saibamos. Sejam eles bons, que revelam gratidão, alegria, satisfação, e é por isso que a gente lembra. Ou sejam eles duvidosos, que nos causem perplexidade, e é por isso que a gente lembra. Podem ser até lembranças tristes, e em razão da emoção que ela causou, a gente se lembra. Bom, irmãos, a memória é prodigiosa. Um número gigante de softwares, programas de computação, e muitos dispositivos de alta tecnologia não conseguem se igualar à capacidade que o nosso cérebro tem em razão de arquivos, memórias, lembranças, registros. Mas tem coisa que a gente esquece. E é preciso que nos lembremos. Em outra ocasião, o profeta disse: precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança.
Se lembre do que Jesus falou. Jesus deu uma direção para você, talvez possa ter esquecido. Jesus tocou, você possa ter esquecido. Jesus falou, você não guardou. Se lembre e tenha esperança. Essas mulheres se lembraram na ocasião. A memória voltou. Quando elas revisitaram aquilo que foi dito, elas entenderam. Elas compreenderam. Aquilo que Jesus falou estava sendo cumprido. A memória delas foi reavivada. A memória delas foi exortada a acontecer. E nesse momento, elas se lembraram. Então, se lembraram de suas palavras. Isso é riquíssimo. Porque quando a gente se lembra daquilo que Jesus falou, a nossa fé é fortalecida. Nós ganhamos fôlego, nós ganhamos combustível, nós ganhamos força para cumprir exatamente aquilo que Ele quer. E aí, é importante dizer, o Espírito Santo, muitas vezes, nos faz lembrar daquilo que é importante para nós no momento. Foi quando foi possível ouvir, inclusive, o vento soprou. Aí, Juliano se lembrou daquilo que Deus tinha preparado. Bom, irmãos, o vento sopra onde Ele quer, nós não sabemos de onde vem nem para onde Ele vai, mas Deus fala conosco e a gente entende a sua direção. E quando a gente não entende por completo, mas em razão do vento soprar, em razão da lembrança vir à tona, em razão de nós sermos despertados, a gente age naquela direção. Foi isso que aconteceu aqui a partir de então. O verso 9 diz: e voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Em razão dessa lembrança, em razão de recordarem, em razão de acreditarem naquilo que os anjos falaram, em razão de terem a consciência agora límpida, transparente pelo acontecimento e pela promessa feita, a presença e a predição, elas se tornaram arautas, evangelistas. Que privilégio! Poderiam ser os discípulos, poderiam ser as autoridades religiosas, poderiam ser aqueles que tiveram experiências particulares com Jesus, mas essas mulheres sim, em razão da coragem, da abnegação, em razão do extremo amor demonstrado em sua devoção presente, receberam o privilégio de serem as primeiras evangelistas, as primeiras arautas. E elas vão ao redor, contam aos 11 em razão da importância que tinham, e contam aos demais, e todos ficam sabendo em primeira mão, por conta do testemunho dessas mulheres, testemunho vívido, porque receberam a confirmação através dos anjos, a mensagem celeste, a mensagem divina, que Jesus já estava vivo, que Jesus já estava de volta, que Jesus ressuscitou, e isso estava sendo compartilhado. Algo então acontece em razão desse privilégio. Por conta dessa oportunidade tão rica, por conta desse momento tão singular, agora sim, no Evangelho de Lucas, agora sim, os seus nomes e as suas identidades vão ser reveladas. Quem eram essas mulheres? O texto nos diz, aqui pelo menos 3 eram, mas Lucas destaca 3. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. A mensagem foi confirmada, existia um número maior do que 3 mulheres, Lucas destaca essas três, e eu quero me atentar aos irmãos com preciosa atenção a saber quem eram essas mulheres em suas identidades. Vejamos então, irmãos, Maria Madalena. Maria Madalena é assim conhecida porque ela era da cidade de Magdala, região ali próxima da Galileia, e essa mulher era aquela da qual Jesus expelira 7 demônios. Irmãos, paremos um tempo para pensar quão difícil, quão humilhante, quão degradante, quão deteriorada não é a vida de uma pessoa que passou a ser possuída por 7 demônios. Meu Deus, quanta aflição, quanta dor, quanta angústia, quanta humilhação. Mas a gratidão dela está revelada em seu acompanhamento. A gratidão dela está revelada em seu apoio. A gratidão dela por ter sido liberta por Jesus está revelada em sua devoção. Maria Madalena sabia muito bem quem era a vida dela antes e depois de Jesus.
pelo que Jesus fez, a obra operada da libertação e da vida própria a servir o Mestre, a servir o Senhor. Maria Madalena era extremamente grata em razão da sua vida pregressa e da sua identidade, do seu caráter e da sua dignidade resgatada e encontrada aos pés da cruz de Cristo. Sim, porque em razão de elas estarem no túmulo, antes, porém, elas estavam ali no Calvário, também o acompanhando. Essa é Maria Madalena. Quantas pessoas não estão ainda padecendo opressões, medos, sequelas, dores, sofrimentos, angústias, em razão de estarem aí sendo oprimidas? Tem pessoas que têm problemas na área financeira, mas que eles têm a sua origem na área espiritual. Tem pessoas que têm problemas na área psicológica ou emocional, mas a sua origem espiritual. Tem pessoas que passam por situações tão difíceis e buscam tratamento no campo das ciências, mas na verdade o problema é espiritual. Ele é transcendente, metafísico. Só Jesus pode operar uma libertação através dos seus. Maria Madalena experimentou isso. E por isso, tamanha gratidão em acompanhar Jesus. A próxima mulher que o texto relata é Joana. Quem era Joana? Joana, irmãos, diferente de Maria Madalena, que ocupava a ralé da sociedade, ocupava os lugares marginalizados, ocupava os lugares distanciados, as pessoas certamente poderiam tratar Maria Madalena como sendo, talvez, quem sabe, em razão dessa opressão tão profunda, uma mulher promíscua, uma mulher que não se dava o respeito, nem se dava o valor, nem tinha qualquer dignidade. Joana era diferente. Joana era uma mulher da alta sociedade. Joana era a mulher de Cusi. Quem era Cusi? Administrador da casa de Herodes. Qual Herodes? Herodes, o tetrarca da Galileia. O governador, aquele que matou João Batista, um homem da alta sociedade, que tem um administrador governando a sua casa, que naturalmente era uma mansão, e esse governador tem uma mulher chamada Joana, que não se intimidou em razão do cargo do marido, mas seguia Jesus. Irmãos, seja em qual for a parcela da sociedade, o estrato ou a classe, existem pessoas sinceras, seguindo a Jesus, renunciando às suas posições, renunciando aos seus direitos, renunciando até mesmo à sua dignidade, por ter amor ao Mestre, por se dedicar a Ele, por ter entendido a sua mensagem e por agora está sendo devotado. Acompanhe então com atenção. Será que Joana não teria sofrido qualquer resistência em razão de quem ela é e a posição que ocupava? Eu fico pensando que, muitas vezes, pessoas como Maria Madalena, é natural que se convertam, é natural que sigam a Jesus. Mas Jesus só não opera nesses lugares baixos aos olhos humanos da sociedade. Jesus opera em todas as esferas sociais. Então, irmãos, existe um ambiente, por exemplo, o ambiente do seminário, Juliano, recebe às vezes pessoas assim do alto escalão. Não são muitas, mas chegam algumas pessoas lá e eu fico me perguntando. Seja porque a igreja de determinado pastor da liderança tem um se dedicar com todo gosto, todo prazer e toda dedicação. Eu fico pensando, será que não vai mudar alguma coisa nele ou ele vai acabar não resistindo e vai embora? Algumas pessoas da esfera política também, eu digo, será que vai compreender o quão nobre, o quão pura, o quão singela e necessária essa mensagem também para essa esfera? Será que vai resistir? Será que vai continuar ou vai embora? Geralmente essas pessoas não concluem o curso. Geralmente elas não ficam lá até o fim. Isso pode acontecer em outros lugares também. As pessoas da alta sociedade, em razão dos seus muitos bens, quem sabe como o jovem rico, elas não resistem às tentações do mundo. Elas não resistem ao padrão de vida que levam. Elas não resistem à atmosfera das pessoas que a cercam. E por isso deixam Jesus, apesar de uma experiência muito marcante. Joana, os evangelhos não relatam qual é a experiência que ela tinha com Jesus pessoal. Mas certamente é uma experiência tão marcante que ela enfrentou toda essa atmosfera de estar relacionada à alta classe do governo, em razão da pressão que tinha, militar, econômica, quem sabe até religiosa pelo complô, e seguia Jesus com fidelidade. E estava aos pés de Jesus, e o acompanhava, apoiava seu ministério, e lhe servia, e lhe ministrava. Essa era Joana. Bom, irmãos, por último, o texto não trata nenhum
lá de baixo e nem de uma mulher lá de cima. Ele trata, quem sabe, de uma mulher, com a maioria das irmãs aqui, que levam a sua vida com dignidade, com honestidade e com respeito, que ocupam a classe média social. Maria, a mãe de Tiago. Essa Maria aqui, ela era certamente a tia de Jesus, pelo menos por dois motivos. Talvez a tia legítima, talvez a tia de consideração. Porque essa Maria, mãe de Tiago, Tiago Justo, ou Tiago Menor, assim conhecido, era a Maria que se diz ser parente de Maria, mãe de Jesus. Um parentesco muito próximo, quem sabe até irmã. Então, ela era parente de Jesus por esse viés. Ou, essa Maria, mãe de Tiago, Justo Menor, também poderia ser a mulher de Clopas. E Clopas era irmão de José, o pai de Jesus. Então, por um viés ou por outro, essa mulher também tem um parentesco familiar muito próximo a Jesus. Ela estava lá. Não tinha qualquer destaque em relação a isso, a não ser os seus filhos, Tiago, os outros irmãos, tinham parentesco com a família de Jesus, mas ela não considerava Jesus um sobrinho. Ela considerava Jesus o Senhor. Ela considerava Jesus o Salvador. É por isso que ela estava lá. Ela reconheceu quem era Jesus. Ela não disse que Jesus não tinha honra como outros em sua própria terra, dizendo, o próprio Jesus em suas palavras, que o profeta não tem honra em sua casa. Ou mesmo porque conheciam Jesus desde muito tempo, quem sabe desde pequeno, não consideraram a importância de quem Jesus se tornou e a agenda que ele cumpriria. Ela sabia quem Jesus era. Ela teve um relacionamento sincero. Ela também estava lá. Irmãos, nos nossos laços de proximidade, em razão de nossas experiências, em razão daquilo que a gente viveu, em razão das lembranças que nós temos e podemos visitar em nossa memória, quem é Jesus para nós? Em que grau de proximidade nós estamos com Ele? Até onde nós iríamos por Ele? De que maneira nós nos exporíamos? De que maneira nós estaríamos totalmente entregues diante dele, sem pensar ou medir as consequências do que a sociedade vai nos trazer, em razão dessa dedicação, dessa entrega e dessa demonstração genuína de devoção sincera? Essas mulheres estiveram lá, foram exemplos por isso, e os seus nomes estão aqui devidamente registrados. Agora, irmãos, o verso 11 diz: tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Redobre sua atenção, por gentileza, com toda atenção. Mais uma vez, Lucas vai usar um termo que só ele é capaz de distinguir e honrar como deve. A palavra que tem aqui, quando se diz assim, tais palavras me pareciam como um delírio, talvez a sua versão diga aí um devaneio, um desvario, uma loucura, uma tolice. São todas essas possibilidades de tradução para esse termo. Mas o termo que está aqui originalmente é leros. Leros. Esse termo, Juliana, é mais rapax legomena. Esse é um termo técnico para dizer que essa palavra só aparece uma vez na Bíblia todinha. Só uma vez. Quando isso acontece, irmãos, redobremos a nossa atenção. Nós estamos diante de uma palavra que tem peso e profundidade singular. Mas eu vou repetir de novo, os irmãos podem se lembrar de como a pronúncia possa talvez nos parecer familiar. O termo que tem aqui é leros. Leros. Quando eu me atentei a essa palavra, eu disse, eu acho que eu já ouvi isso antes. E me lembrei de uma onomatopeia. O que é isso? Uma figura de linguagem que comunica um som transmitido pela natureza, pelo animal ou por uma reação humana. O que é uma onomatopeia? É um latim? Eita, fulano latim, espirrou. Uma onomatopeia é um som natural, como o som da chuva. Alguém está dizendo que está dando uma chuva, um toró, ele está fazendo o som da chuva. Está uma chuva forte, uma onomatopeia. Daqui a pouco eu já estou treinando, porque Christian começou a vocalizar, parecido aqui com o Rael, e daqui a pouco ele já está me perguntando o som dos animais, eu estou fazendo com ele. Eu vou dizer uau, uau, papai, é uau, uau, ele vai saber que é o cachorro. Eu vou dizer o miau, ele vai dizer o gato. Eu vou dizer mu, ele vai dizer a vaca. É o som que eu estou fazendo para ele identificar o animal. É uma onomatopeia, o som que o animal faz. Agora, irmãos, isso aqui tem sentido pejorativo. Por qual motivo? Porque a gente também usa uma onomatopeia para escrever quando a pessoa está conversando conversa fiada, quando ela está falando bobagem, quando ela está enchendo linguiça, quando ela está falando uma coisa somente para enrolar. Ela está de quê? Blá, blá, blá. Ela está de blá, blá, blá. Ou então ela está de quê? Lero, lero. Lero, lero. Sabe o que
em termo medicinal, vai dizer que a pessoa que chega a esse ponto de delirar e falar uma besteira desse tamanho, ressuscitou, a gente viu Jesus morto. Jesus estava no flagelo. Jesus estava dilacerado. Quando ele expirou, já não tinha quase mais sangue no corpo dele. Ressuscitou. Vocês enlouqueceram, essa mulher ficou doida. O testemunho das mulheres já não valia de quase nada. Na lei do Antigo Testamento, sim, valia. Na tradição judaica, não valia coisa alguma. E para aquela ocasião, em razão do acontecimento ter sido tão extraordinário, é quando eu me lembro aqui que a gente precisa considerar aquilo que é extraordinário e não pode ser explicado. Mas a nossa fé pode ser atendida e devidamente satisfeita quando a gente se dá conta de quem o fez, o Todo-Poderoso. Jesus ressuscitou, assim como tinha ressuscitado a outros, mas a ressurreição dele é uma ressurreição para nunca mais morrer. É a ressurreição eterna, como já foi dito, como glorificado, primícia dos que dormem. Jesus estava de volta. Não acreditaram. Lucas diz então que isso era como atingir níveis altos de temperatura e o seu corpo está com febre, você delira. Você vê uma realidade que não existe. Mas existem outros termos aqui. Lucas poderia considerar isso, como médico tão hábil que era, uma fantasia histérica ou um absurdo clínico. Enlouqueceu. O caso aí é psiquiátrico. O quê? Ressuscitou? Impossível. Impossível. Pois assim as mulheres foram consideradas. E quando elas falaram isso, lero, a gente não acredita nisso não, vocês enlouqueceram. Diz aqui, e não acreditaram nelas. A palavra lá quer dizer que eles não tinham fé, era a negação da fé, absel. Não acreditaram completamente. Não deram valor. A palavra das mulheres era nada, e elas foram tidas como loucas. Irmãos, para sermos fiéis ao Senhor, teremos que ser tratados como loucos pelo mundo. Nós acreditamos em coisas que não fazem o menor sentido, não acompanham uma lógica, ou não podem ser acomodadas ao raciocínio natural. Nós somos aqueles que acreditam no transcendente, no metafísico, no poder todo-poderoso do Senhor. Nós estamos à disposição dele para ele romper o tempo, romper a barreira do espaço, fazer aquilo que ele quiser, quando quiser, da maneira que quiser, sem que as pessoas nem mesmo entendam. Mas ele faz, dá testemunho, se comprova e é evidente, assim como foi a ressurreição. No caso seguinte, entra a figura de Pedro. Aquele que era o mais destacado, dizia ser o mais leal, o mais fiel, dizia ser o mais corajoso, mas na hora do vamos ver, se tornou tão frouxo como os outros, tão fujão como os outros, tão covarde como os outros. Mas Jesus estava lá para reafirmar as características e credenciais que ele havia dado a Pedro antes até. E aí o texto diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Pedro ouviu a notícia e se interessou, ele correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bom, irmãos, o texto não está dizendo que Pedro já creu. Aqui pelo menos não. No texto, no outro texto, relato dos evangelhos, texto de João, lá vai se dizer que João viu e creu. Pedro não tinha crido, assim como aqui também não. Mas ele já tentou começar a considerar a possibilidade de algo diferente ter acontecido. Tanto que o texto está dizendo, ele ficou maravilhado. Sabe qual é essa palavra aqui, irmãos? É uma palavra que filosoficamente tem um peso também muito grande. É o taima. Essa palavra foi utilizada aqui no momento em que Jesus fala com Nicodemos e diz: Nicodemos, não te admires. Não te admires, Nicodemos. Você está achando que isso é impossível? É a mesma palavra que ele está usando aqui. Taimazei, não te admires. Não esteja admirado, não esteja perplexo, não esteja espantado. Naquele momento não, mas agora sim. Esteja, porque algo surpreendente aconteceu. E como a irmã Cíntia falava no início aqui, a gente acaba se acostumando com alguns acontecimentos que são de cunho extraordinário. A gente não admira mais, a gente não contempla mais, a gente não está mais tão sensível à realidade daquilo que pode ser até ordinário, mas não deixa de ser ricamente uma demonstração de poder do Senhor.
Então, nesse caso aqui, tanto a lembrança quanto a admiração foi muito importante. Ele contemplou, ele admirou o que havia acontecido. Irmãos, não deixemos de admirar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Revisitemos as nossas lembranças, as nossas memórias, justamente para fortalecer a nossa fé. Tanta coisa já aconteceu, tanta coisa que o Senhor já nos falou, tanta coisa que Ele já nos fez experimentar, tanta coisa que Ele já nos fez viver, tanta coisa que Ele já nos fez saber, e a gente tem que admirar, e a gente tem que contemplar, e a gente tem que valorizar esse acontecimento, porque isso fortalece a nossa fé para o futuro e o que Ele ainda vai fazer. Nessa ocasião também era assim. Pedro ainda não tinha crido, mas ele estava maravilhado do que havia acontecido. Jamais nos esqueçamos, irmãos. A metafísica, a ciência, a capacidade natural, a inteligência humana, seja ela qual for, ela não atingiu o limite do conhecimento de Cristo e do seu poder, justamente porque isso é insondável e ninguém chegará lá. Deus é mais poderoso do que se pode contar. O seu poder está refletido na ressurreição, e essa ressurreição garante a nossa própria ressurreição. E nós também seremos como Ele é. Teremos um corpo eterno glorificado. Estaremos com Ele eternamente. O lugar da beleza, o lugar da pureza, o lugar da santidade é o nosso lugar. Nós estamos indo para lá, independente de quanto tempo custar, também seremos ressuscitados. O Senhor está conosco. Essa mensagem é um privilégio. Essa mensagem é uma honra. Essa mensagem é vívida. Essa mensagem ela é comprovada através de evidências, mas ela deve ser crida muito mais por fé e assim executada em nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a condição de expressar com clareza o milagre da ressurreição e as suas consequências eternas. A obra de Cristo foi recebida. Ele nos favoreceu, Ele nos reconciliou, Ele nos substituiu e Ele nos tornou eternos ao lado do Pai. Em tempo oportuno nós estaremos lá. Amém?